Boa noite a todos. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, por mais uma live, e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha, na sua e na vida de cada um de nós. Meus queridos irmãos, o tema desta noite, a gente vamos falar sobre a grande fome. Vamos fechar o nosso olho e falar com o nosso Deus. Grande Deus, eterno Pai, na tua presença queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos a preparar e cada dia fazer a tua vontade. Derrama a porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoa nossos irmãos, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui no livro de Gênesis, capítulo 12 e o versículo 10, Gênesis, capítulo 12, versículo 10, nos diz assim, 12, nessa época, Abraão, ele habitava ainda nas parentelas do seu pai, ali nas terras de Arã de Terá. E Abraão, ele estava indo do Oriente de Betel, e naquele lugar, naquela época, a Bíblia fala que Gênesis capítulo 10, capítulo 12 e o verso 10, Abraão então agora ele saiu para o Egito. Porque Abraão foi? Olha o que diz aqui. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Queridos irmãos, a gente percebe que na época do profeta Abraão, na época de Abraão, já existia fome. A gente sabe que milhões de pessoas morrem por ano por falta de alimento. Quantas pessoas, meu irmão, morrem por dia? Se eu não me engano, a cada 4 a 5 segundos no mundo morre uma pessoa de fome. E a Bíblia diz que na época de Abraão já existia fome, a fome era grande na terra. Por isso que Abraão, ele desceu ali para o Egito. Por isso que Abraão foi para a terra de lá. Porque a fome era extrema, a fome era grande. E queridos, e a gente percebe que mesmo Abraão, um homem de fé, um homem que confiava em Deus, mas a gente percebe que Abraão, ele temeu. Abraão, quando a coisa apertou, infelizmente, ele teve que partir para outro lugar para o sustento da sua família. E para a gente ver, agora vamos para o livro, capítulo 41 do livro de Gênesis, no livro 41 do livro de Gênesis, né? Na época aqui de José, a Bíblia fala que José foi levado ali como escravo para o Egito. E ali a Bíblia relata que José, ele passou ali um bom tempo da sua vida ali. E é interessante, irmão, que naquela ocasião Deus tinha dado o dom para José para interpretar sonho. José, então, ele interpretava sonho. Né? José, ele tinha este dom que Deus concedeu para ele. E a Bíblia fala que José, ele ficou preso aproximadamente uns 13 anos. Uns 13 anos José ficou preso. E para a gente ver, e naquela ocasião, lá na cela onde José estava com os presos, né, os presos tiveram sonho. E José, ele pôde interpretar. José, ele então ali, né, inspirado pelo Espírito Santo, Deus revelou. E o que José falou aconteceu.
e para a gente ver. E depois disso, o rei Faraó, ele teve um sonho. E aquele sonho, ele dizia algo muito profético. E para vocês verem, meus queridos irmãos, e a Bíblia diz que ninguém soube interpretar aquele sonho. E aquele sonho, então, Faraó agora ficou preocupado. Faraó agora ficou perturbado. E quando Faraó estava ali com seu servo para o servir, então aquele servo, ele disse a Faraó: Faraó, no tempo que o Senhor ficou zangado comigo e o padeiro, então lá na prisão tinha um homem hebreu e ele interpretou nosso sonho. E o sonho dele, tudo que ele falou aconteceu. Então o rei, naquele momento, mandou chamar José. José foi barbeado, trocou de roupa e foi para falar com o rei. E naquele momento, quando o rei ali contou o sonho era: Faraó tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras vinham e comiam as gordas e continuava do mesmo jeito. Depois ele dormiu e sonhou novamente. Ele sonhou com mais 7 espigas. 7 espigas de milho. E 7 espigas de milho boa, cheia, e 7 espigas de milho mirrada, só o sabuco. E a Bíblia diz, querido, que as espigas, o sabuco comia as espigas verde, mas continuava do mesmo jeito. Então, quando ele contou esse sonho para José, então José disse: ó Faraó, Deus vai te dar a resposta. E naquele momento, então Faraó obteve a resposta. E José disse: ó Faraó, esses 7 anos de essas vacas magras e as espigas magras, mirrado, sabuco, representa 7 anos de fome. E a 7 vacas gordas com as 7 espigas gordas verde representa também 7 anos de fome. Então vai haver 7 anos de fome na terra. 7 anos vai haver de fartura. As pessoas vão ter acesso, vai produzir muito alimento, mas durante 7 anos haverá uma outra fome. E a fome, meu irmão, se cumpriu. E eu quero ler aqui para você em Gênesis capítulo 41 e o versículo 54 diz assim, 53: passando os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome. Como José havia predito, havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Então todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, na época de José, a fome já era extrema. Houve 7 anos de fartura, mas depois veio 7 anos, e diz aqui que a fome prevaleceu em todo o mundo. Queridos, nós devemos estar preparados, porque cada dia que passa, a gente vê que isso acontece. E eu quero ler aqui outra passagem no livro de Atos, capítulo 11,
capítulo 11 e o versículo 27 a 30 diz assim, Atos capítulo 11, 27 a 30. Agabo prediz grande fome. Naqueles dias desceram algum profeta de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Na época dos discípulos também, meus irmãos, saíram também o profeta Agabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria ali na terra uma grande fome. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que isso aconteceu nos dias de Cláudio. Cláudio, que era o imperador, que era rei daquela época. Então aconteceu essa fome predita por Agabo. E para você ver, e a Bíblia diz que os discípulos, eles com suas posses, eles resolveram mandar socorro para os irmãos ali que moravam na Judéia. Queridos irmãos, a gente compreendemos que fome sempre existiu e sempre vai existir, mas nós precisamos cada dia estarmos preparados, porque a gente não sabe as coisas que estão se aproximando, o fim de todas as coisas. E Deus, Ele mostra, Ele revela, a Bíblia diz em Amós 3,7, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, queridos irmãos, nessas épocas, a gente vê na época de Abraão houve fome, na época de José no Egito houve fome, na época dos discípulos também houve fome, e a gente vê que sempre há fome. Jesus em Mateus 24, ele diz que haveria também fome na terra. E a gente percebe, meus irmãos, que cada vez que vai passando, a tendência é dessas coisas aumentar, dessas coisas vir à tona. E a gente precisamos cada dia estarmos preparados, cada dia buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para que a gente possa também entender que Deus, Ele conhece a vida de cada um de nós. E a Bíblia também diz, meus queridos irmãos, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 14, diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que agora jura pelos ídolos de Samaria, dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver, ó culto de Berseba. Esses mesmo cairão e não levantarão jamais. Queridos irmãos, a Bíblia diz que nesses dias Deus também vai enviar fome, não de pão nem de comida, nem de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, precisamos estar alerta, precisamos cada dia nos preparar, precisamos cada dia buscar a presença de Deus e compreender que tempos difíceis se aproximam diante de nós.
e que a gente possamos estar preparado, que a gente possamos buscar cada dia. Não sabemos quando essas profecias de fome e pão, não de água, nem de comida, mas de ouvir a palavra de Deus, virá sobre esse planeta. Que nós possamos nos preparar, que nós possamos entender que Jesus está às portas, que Jesus está vindo e logo, logo Ele virá buscar os seus filhos. Porque, meus queridos irmãos, a gente vê nos noticiários muita coisa sendo comentada, muita coisa sendo alertada. E Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Irmão, que possamos nos preparar, que possamos compreender que tudo está se cumprindo, as profecias estão ao nosso redor, ao nosso alcance, e precisamos estar alerta, precisamos estar orando, clamando, buscando o batismo do Espírito Santo para estar preparado para a breve volta de Jesus, porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, a nossa fé nesses últimos dias deve ser fortalecida, deve estar a cada dia com a certeza, a convicção de que mesmo que as coisas venham, como diz, Deus precisa de homem, diz o Espírito de profecia, que não se vende e não se compra, que seja fiel, como a bússola é fiel ao polo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a gente possamos estar preparado, que a gente possamos entender que as profecias estão se cumprindo, que nós possamos tomar decisões e buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, meus queridos irmãos, a ONU estava dizendo, que logo chegará um tempo difícil aí, e que nós possamos nos preparar, que nós possamos buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque as profecias estão diante de nós e Deus está mostrando que devemos buscar cada dia uma vida de santidade, de fazer a vontade de Deus e se preparar para o regresso de Jesus. Que possamos entender que logo haverá fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus prepare cada um de nós para estarmos preparados para o retorno de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que possamos nos preparar para os últimos eventos e para a breve volta de Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, na Tua presença queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, nos dá uma boa noite, perdoa os nossos pecados, transforma nossas vidas. Ajuda a refletir o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos vencer, lutar e buscar cada dia viver uma vida de santidade ao nosso Deus. Perdoa os nossos pecados, abençoa nossos irmãos em outros países que estão em guerra, estão em conflito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa, nossa família, que junto possamos nos preparar e receber de Ti a recompensa. Esteja conosco, guia nossos passos, te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Amém.